É isso aí, Dudu, isso que eu ia falar. A gente já está no período de férias, em que naturalmente mais pessoas viajam, utilizam as rodovias federais e ainda tem aí no radar, aí nas próximas semanas, né, a chegada do Carnaval. Faltam um pouco menos de 2 semanas para o Carnaval aqui do Espírito Santo e o feriado nacional chega na semana seguinte. E nesse final de semana, nós tivemos um final de semana violento no trânsito. Foram 6 acidentes, um deles que a gente falou mais cedo, inclusive, em Cachoeiro de Itapemirim, com uma morte confirmada. Nos locais onde houve a fiscalização, a intensificação da fiscalização, acabou que a gente não teve acidentes. Eu estou aqui com o Iris Lira, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, para falar com a gente sobre o assunto. Dá para dizer que essa fiscalização nos locais onde até então a gente tinha números mais alarmantes funcionou, mas o que pode ser feito aí para a gente conseguir diminuir esses números nesse período de férias? Bom dia, inspetor. Bom dia. Serviu de um teste para nós. A disposição das equipes em locais considerados críticos, com gravidade do acidente, pessoas feridas graves, com mortes, surtiu efeito. Nós não tivemos acidentes nesses locais. No entanto, infelizmente, alguns outros locais tivemos condutores que ainda insistiram no excesso de velocidade, nas ultrapassagens proibidas, a falta de atenção, ocasionando acidentes graves. Serviu como teste, um planejamento para o período próximo. Carnaval, fluxo intenso, exige muito mais atenção, tanto da polícia quanto dos condutores e dos pedestres. Certo. Explica para a gente como que a presença ali da Polícia Rodoviária Federal nesses locais de fiscalização consegue evitar que esse tipo de caso aconteça. É um motorista que vê a viatura ali e evita passar do limite, ou até durante um período depois que ele vê, que ele participa ali da ação de fiscalização, ele segue mais atento? Como que funciona? Há as duas questões, né? As duas situações. A presença da viatura funciona como um caráter educativo, mas ele também é uma questão de fiscalização. Nós tivemos a fiscalização mais intensa, evitando ultrapassagens, evitando as infrações que geram ou agravam esses acidentes. Então, a presença serve tanto de forma educativa, o condutor ele vê a viatura, ele reduz a velocidade, alguns, eles não fazem ultrapassagem, também alguns, outros insistem e foram autuados. Nós tivemos mais de 200 multas feitas somente ontem nessa fiscalização, buscando reduzir esses números. Certo. Um pouco mais cedo, a gente chegou a fazer uma entrada sobre um acidente que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim nesse final de semana, envolvendo 2 motocicletas. Um deles acabou morrendo no local, outras 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com a PRF, o que teria ocasionado esse acidente, de acordo com testemunhas ali no local, teria sido uma manobra perigosa de um dos motociclistas. Ele teria empinado o veículo, perdido o controle e invadido a contramão. Queria que o senhor falasse quais são as principais causas de acidentes e como que a imprudência acaba também facilitando situações tristes como essa. Esse acidente ele representou algumas das causas que mais agravam o acidente. Ali, a falta de atenção, o excesso de velocidade, tá? E aquele descuido que o cidadão, principalmente o motociclista, tem, alguns têm, em relação à sua condução. Há motociclistas que infringem a lei de forma clara, de chinelo, transitando no corredor, e aí nós temos, infelizmente, registro de condutores empinando a moto, condutor deitado na moto. Então, a moto que já é um risco, eles potencializam. O que nós precisamos é de condutor consciente, seguindo a lei de trânsito, evitando essas atitudes que no trânsito geram mais riscos e mais acidentes. Certo. Outra questão que a gente chamou, ainda sobre esse assunto das causas dos acidentes, uma situação que tem tido recorrência é a questão da ultrapassagem em rodovias federais. Além dela, tem outras causas que estão entre as principais causas? Nós temos o excesso de velocidade e a velocidade incompatível, dependendo do local, o consumo de álcool e direção defensiva, que infelizmente aumentou muito esse número, tá? A falta de atenção, que é uma das principais causas. Essas são as que mais geram acidentes aqui no Espírito Santo. A velocidade e a ultrapassagem agravam esses acidentes.
Essa que é a questão, mesmo que existam acidentes por outras causas, essa questão da velocidade alta, da ultrapassagem, eles tendem a tornar o acidente mais grave e é justamente essa uma das questões também que a PRF está tentando trabalhar, tentando diminuir esses números, certo? Exato, elas potencializam o resultado de um acidente. Uma colisão frontal causada por excesso de velocidade e ultrapassagens normalmente com registro de óbitos. Então, nós temos que evitar essas condutas. Nós atuamos na fiscalização, coibindo as ultrapassagens, nós atuamos com radares, nós temos radares fixos, temos radares portáteis, mas ainda há aqueles que insistem nessa infração. Voltando a falar agora rapidinho sobre a fiscalização, o senhor disse que teve um caráter ali de teste também, né, até para a própria PRF aprender como é que funciona, tentar treinar ali mesmo, né, a situação. Nos próximos finais de semana ocorrerão novas fiscalizações? Sim, nós teremos novas fiscalizações, faremos uma avaliação do resultado de ontem com base no nosso planejamento e fazendo um planejamento futuro. Nós temos ações até o final do Carnaval, estamos na Operação Rodovida, vamos intensificar que nós queremos reduzir a gravidade nas rodovias do Espírito Santo. Então tá certo. Dudu, é com você. Torcemos aí também para que realmente o número de acidentes diminua e, claro, a gravidade deles também sejam cada vez menores, né, Dudu? É verdade. A gente torce que, se é difícil, né, a gente não pode dizer que os acidentes serão evitados, né, mas pelo menos dirigir com prudência para que as mortes não aconteçam por aí. Se dirigir com prudência, acidente é evitado sim, desculpa. Obrigado, Lira. Obrigado também, meu amigo Gabriel, pela participação do Espírito Santo no ar.